Ai, começou. Ô, todo dia que chega a hora de dormir, é esse show. É esse... Margarida, tá na hora de ir pra caminha, filha. Mas como assim não? Olha aqui, ó, você vai me dar trabalho? Você tá me dando trabalho, filha. Eu não vou. Ah, mas por que você não quer nanar? Fala pra mim. É porque eu não quero nanar. Se você não quer nanar, eu já sei. Mas por que você não quer nanar? Mas olha, ó. E essa gritaria? Vai ficar essa gritaria? Eu não tô gritando. E essa choradeira? Eu tô chorando. Olha. Mas por que você não quer... Todo dia você me dá trabalho para dormir. Por que você me dá trabalho para dormir, Margarida? É porque você não é naná. Eu o quê? Eu o quê, filha? Você quer me mandar naná, mas você só me joga lá e não me faz nada. Você não nana comigo. Como é que é? Você quer que eu nane com você? É porque você fala que não é pra eu que é pra eu ir pra caminha e que você é minha mamãezinha, você põe eu naninha, você fala que você vai nanar e aí quando eu vejo, você já tá sabe aonde? No celular! Mas olha aqui. Você não deixa eu ficar no celular, mas você me coloca pra nanar e você pega o seu celular e fica de noite. Margarida, eu sou adulta, eu não sou criança. Mas por quê? Por quê? Porque eu cresci, por quê? Por quê? Olha, Margarida, você tem que nanar. Toda criancinha boazinha, nana. Eu não sou boazinha! Mas eu não quero ser boazinha. Que birra, que coisa. Todo dia é isso, Margarida. Não é todo dia que você mente pra mim. Eu minto? Que conversa é essa? O que você tá falando, Margarida? Eu tô falando, mamãe, que você, quando chega a hora que você quer colocar eu pra nanar, você me coloca na minha caminha, apaga a luz, fala que é pra eu nanar e você mente pra mim. Você fala assim, a mamãe vai nanar. Aí, quando eu tô quase nanando, eu escuto você conversando, você assistindo filme e você na Netflix. E por que você bate e eu não posso? Porque você tem que fazer o que eu mando e não o que eu faço. Mas por quê? Por quê? Por quê? Bom, por quê? Por quê? Porque eu sou sua mãe. Mas por quê? Porque eu sei o que é melhor para você. Mas por quê? Porque uma criança tem que dormir. Toda criança tem. Mas por quê? Olha aqui. Eu vou estipular uma cota de 200 porquês por dia. Mas eu quero falar por quê? É difícil, né? Olá, meu nome é Delba Baraldi, eu sou atriz, arte educadora, eu escrevo para teatro e trabalho com bonecos também, manipulação. Eu sou Arlete Ramelo, também sou atriz, arte educadora, musicista e eu faço músicas específicas para criança. Nós somos da Companhia Teatral Aroeiras do Brasil e trabalhamos há 30 anos com teatro infantil, levando arte, cultura, educação, entretenimento para todos os cantos do país. Exatamente. E nós podemos ajudar você a educar o seu filho de uma forma lúdica e criativa.
que é lúdica, né, Delba? O que é O que é lúdica? lúdica? O que é lúdica? Lúdica é brincadeira, jogos, diversão, são histórias. Isso tudo são coisas lúdicas. E criativa, porque você tem que dar seus pulos, né? Para criar seu filho, sua filha, vocês, né? Tem que dar seus pulos. E a gente resolveu conversar com vocês, porque a gente, nesses 30 anos, a gente passou e passa até hoje por diversos caminhos e escuta muito o que os pais falam, o que as crianças falam, o que os professores, educadores falam, o que as vovós falam, o que as babás falam, o que os titios falam, o que todo mundo fala sobre criança. E a gente está junto delas todos os dias, o tempo todo, né? São mais de 300 crianças que a gente convive por dia dentro dos nossos espetáculos. Na verdade, por dia não, por sessão, né? É por verdade. Sessão. Tem dia que a gente faz 4 sessões de 200, 300 crianças por sessão. Então, conversando, passando por esse universo lúdico, a gente começou a ouvir as queixas, tanto dos adultos quanto das crianças. E aí a gente resolveu ajudar. Exatamente. Então, o que vai acontecer agora? A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que são muito importantes para quem tem criança, especialmente entre 2 anos e 6, 7 anos de idade. Agora, você acha que eles gostaram da cena da Margarida com a mãe? Eu acho que teve muita mãe que viu o próprio filho na Margarida, não é não? A gente apresentou a Margarida. A Margarida é uma boneca que ela diz que ela nasceu para falar, que ela nasceu para cantar, que ela nasceu para alegrar e ela nasceu para fazer as pessoas felizes. E ela se acha uma verdadeira atriz. E ela até conversou com a tia Arlete Rá, falou assim, mas será que eles não vão achar que eu sou malcriada, que eu sou mal educada, que eu choro, que eu grito? Tia Arlete falou, não, todo mundo vai saber que você está numa grande encenação. Que você está interpretando. Eu vou falar para todo mundo que você é uma grande atriz e você está interpretando uma criança mal criada, por exemplo, ou mal educada. Então, olha só, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre crianças que têm comportamentos difíceis. O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? São crianças que têm, que não dormem na hora certa, não comem na hora certa, fazem birra, não respeitam, não querem estudar, são preguiçosos, são teimosos, tudo vira uma grande raiva, eles não são culpados de nada, é sempre os outros que são culpados, eles não são culpados, não assumem os próprios erros. Este é o tipo de comportamento de criança com comportamentos difíceis. Nossa, eu lembrei de uma coisa que eu vou querer que você conta. O quê? Sobre comportamento difícil. Arlete morava num prédio. Lembra a história do Itamaraty? Daquela criança que começou a gritar e que você foi parar na delegacia? Nossa. Você consegue contar essa história? Gente, eu vou contar rapidamente essa história para vocês verem como é que o negócio é. Mas conta ela direitinho, Elete, porque olha, conta. É assim, eu estava no meu apartamento, no térreo, quando eu escuto uma criança gritar, socorro, socorro. Eu não tive dúvida. Eu saí do jeito que eu estava, sem chinelo, descalça. Eu saí procurando onde estava vindo essa criança gritando. E me parecia que era do 4º andar. E eu subi. Sabe quando você engole as escadas? E tinha uma senhora junto comigo, que me achou na hora que eu fui virar do 2º para o 3º andar as escadarias, ela subiu junto comigo. Falou assim, eu sei, a casa, o apartamento que essa criança está gritando, eu sei, ela grita todo dia. Falei, então tá. Chegou na porta da casa da criança, essa senhora meteu o pé na porta da casa, não bateu nem nada, meteu o pé na porta da casa. A porta abriu um tanto assim, né? E ela fez isso, só que ela fez isso e foi embora.
Ela fez isso e voltou para a escada. Quando a mulher da casa, do apartamento, abriu a porta, deu de cara com quem? Comigo, assim, olhando. Falei, nossa. Falei assim, escuta, o que é que está acontecendo aqui? Que tem uma criança que está gritando, socorro, socorro, socorro. A mãe disse assim para mim, o que você tem que ver com isso? Qual é o problema? Você quer o quê aqui na minha casa? Ela não quer tomar banho. Ela me dá trabalho para tomar banho. É isso. Ela nunca quer tomar banho. Eu falei, oi? E ela está gritando socorro? Por isso? Ela grita socorro, porque ela não quer tomar banho. E quer saber de uma coisa? Eu vou denunciar você, porque você meteu o pé na minha porta, e eu vou levar você na delegacia. Me deu um trabalho. Me deu um trabalho essa minha boa vontade, essa minha vontade de ajudar, porque eu achei realmente que a criança estava pedindo socorro. E o que aconteceu foi que nesse dia, era noite já. Era noite. Eu estava no Sesc e o meu telefone, meu celular tocou e era a Arlete, falando, Delba, tem um monte de polícia aqui no meu prédio e eles estão me procurando. Eu falei, onde você está? Ela falou assim, eu estou na praça, eu estou escondida, porque se eles me pegarem, eles vão me prender. Eu falei, mas o que foi que aconteceu? Ela falou assim, eu fui tentar ajudar uma criança que estava gritando, e quando eu cheguei, a vizinha abriu a porta, meteu o pé na porta, quando a dona do apartamento, que a mãe da criança viu, achou que eu estava invadindo o apartamento dela, a privacidade dela. Bom, para vocês entenderem a conclusão disso, essa mulher do apartamento, ela denunciou a Arlete. A Arlete teve que ir responder na delegacia. Na delegacia da mulher, explicar o que estava acontecendo, e tudo isso por conta de uma criança que estava gritando. Então, assim, a gente não Ela sabe... estava gritando uma palavra muito importante. Ela estava gritando socorro. Ela gritava socorro. E todo mundo ouvia, só que ninguém fez nada. Como a Arlete trabalha com criança, a gente trabalha com criança, como a gente conhece gritos, e enfim, a Arlete resolveu, ela nem pensou, ela quis ir socorrer. Aonde que está esse grito? Né, para poder ajudar. Então, para vocês verem até aonde vai, né, a birra de uma criança. E essa menina não era criança, ela tinha o quê? E assim, na verdade, ela devia ter uns 6, 7 anos. Mas a impotência da mãe com relação a ela. Porque a mãe, em momento nenhum, disse para mim, olha, muito calma. Apesar de que eu sei, ela achou que tinha sido eu. Eu lembro que você gritava, que você falou para mim que ela gritava assim, eu vou acabar com você, eu vou te... Não era isso? Foi uma situação muito, muito ruim, que na verdade, graças a Deus já passou, mas e o que fica disso é a birra da criança e a impotência da mãe. A criança, ela pode fazer birra, mas se ela usar a palavra socorro, então tem algumas coisas que são difíceis. A culpa é dela? Não, a culpa não é dela. A culpa é da mãe, que não pode com ela, não consegue fazer com que ela vá tomar banho numa boa, com que ela não faça escândalos. Então, vamos começar agora aqui a falar sobre crianças com comportamentos difíceis, justamente por esse exemplo. A criança é o seu espelho. Exatamente. Então vamos já... Nunca se esqueçam disso. A criança é o seu espelho. Ela imita você. Então, se você gritar, ela vai gritar. Se você não ligar, ela não vai ligar. Se você for excessiva com ela, ela será excessiva com você. Porque é assim que ela aprende. Ela aprende por imitação. Ela aprende por exemplos.
ela aprende pela dor, pela frustração. Não é muito bom, mas ela precisa aprender, porque ela vai ter frustrações na vida dela, ao longo da vida dela. A criança que não lida bem com frustração no período infantil, quando cresce, vai ser um adulto birrento. Será que existe adulto birrento? Será que existe adulto birrento? Adultos birrentos. Você conhece algum? Vou simplificar para você. O adulto birrento, ele é aquele que... a criança birrenta se joga no chão, faz o maior escândalo, não é? A criança que tem birra, a primeira coisa que ela faz, uma das primeiras, é se jogar no chão, espernear e gritar. O adulto, ele só não se joga no chão. Mas ele grita e ele quebra tudo. Vocês têm algum amigo, alguma amiga que quebra tudo? Ou vocês, né? Eu tenho uma amiga de infância que se casou um ano depois, a gente conversando, ela dizendo assim, ai, olha, o Fernando está impossível. Nossa, o Fernando está impossível. Nós tivemos uma discussão ontem, menina, eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva, eu comecei a gritar e ele não parava. Sabe o que eu fiz? Eu quebrei tudo. Eu quebrei a casa inteira, eu quebrei o apartamento inteiro. E comecei bem pelos discos que ele gostava. A coleção inteira do Renato Russo. E quebrei tudo para ele sentir na pele o que ele tinha feito para mim. Isso não é birra, isso é birra. Isso é não lidar com as frustrações. Com as emoções, né? Com as emoções. A criança que tem um comportamento difícil, a birra, na verdade, quando a gente está falando sobre birra, a birra, na verdade, ela faz parte do aprendizado da criança. Ser birrento faz parte do aprendizado. O que você não pode é deixar que essa prática corra solta. Assuma a liderança, né? E não pense que isso vai passar. Ah, não, ela é assim porque ela é pequenininha. Não é assim, ela é, ela vai cansar, chega uma hora ela cansa. É porque assim, a criança quando nasce, ela nasce não sabendo falar, não sabendo andar, não sabendo nada. Ela é um bebezinho que você molda. Ela está sobre a sua responsabilidade. A responsabilidade do pai, da mãe, ou de qualquer pessoa que for criar essa criança. E você pode educá-la, que é a nossa proposta, de uma forma lúdica, com arte. Você pode, porque ela vai entender perfeitamente. Você não precisa explicar para o seu filho, para a sua filha, o que é uma brincadeira. Você não precisa. Olha, nunca se esqueça disso. Antes da criança andar, engatinhar, ela dança. Exatamente. Antes da criança falar, ela canta. Antes da criança escrever, ela desenha. Então ela usa todo o lado lúdico, todo o lado artístico, para conseguir entender o mundo, a forma que o mundo é. E toda criança nasce dessa forma, fazendo exatamente essas mesmas coisas. Então por que você não usa essa ferramenta que ela já nasceu com essa ferramenta? Com a ferramenta de te entender, se você passar para o lado lúdico, para o lado da brincadeira, do teatro, das histórias, dos jogos. Sabe aquele tio palhaço que você tem na família? Toda família tem um tio palhaço. Toda família tem um tio palhaço. Ele é um sucesso, não é? Por que será? Por que será que o tio palhaço é um sucesso? Então, a gente pode começar a falar um pouquinho com você sobre comportamentos, né? Sobre ela ser o seu espelho. Então, ela vai imitar o que você vai fazer. A criança... No caso da historinha da Margarida com a mãe, a Margarida dizia para a mãe que a mãe não ia dormir. Colocava ela para dormir, mas a mãe não ia dormir.
Por que a mãe precisaria dormir? Necessariamente a mãe não precisa dormir quando ela vai dormir. Mas a mãe é o exemplo. A mãe é como ela aprende. Então, se a mãe não vai dormir, por que ela vai dormir? Outra coisa importante. Um gesto vale mais do que 1000 palavras. Com certeza, com certeza. Não adianta você falar, não adianta você falar. Coma brócolis. Brócolis faz bem. Você tem que comer verdura. Você tem que comer legumes, você tem que comer verdura. O seu prato tem que estar bonitinho. Só que no seu tem uma pizza. Aquele tempo que você tem, quando a criança é nenê, o tempo que ela está no berço, o tempo que ela está no carrinho, o tempo que ela está em qualquer lugar, ela só observa. Você pode prestar atenção. A criança, ela observa. Não pense você que ela está olhando por osmose. Não, ela está vendo a pessoa mais importante da vida dela fazendo coisas. E ali, nenezinho, bebezinho, ela já está começando a observar o comportamento da mãe. Então, você mãe, pai, é responsável, você é o exemplo da criança. Então, quando a Arlete fala de adulto birrento, como que você quer que o seu filho não faça birra se você é um adulto birrento? Então, toda essa conversa que a gente vai ter ao longo de vários vídeos, de vários dias que a gente vai estar com você, a gente vai estar batendo sempre na mesma tecla. Não é a criança, é você. É você que precisa mudar para que você reconheça o filho que talvez você não conhece. Não é isso, Exatamente. Arlete? E quando a Margarida chora, a cena que foi feita aqui, que ela chora, que ela birra, que ela isso, é porque como que pode? A mãe diz para ela, você vai dormir que a mamãe vai dormir. E a mamãe não vai dormir. A mamãe não pode fazer isso com ela. A mamãe, quando diz, eu vou dormir, ela tem que ir dormir. Tem que cumprir o ela que tem disse. que cumprir. Por quê? Porque se ela não cumpre, a criança acha que ela também não precisa cumprir. Se a mãe não cumpre, se a criança copia a mãe ou o responsável, como que você vai cobrar uma coisa da criança? Todo comportamento difícil vem porque a criança já perdeu o respeito por você. Não vai dormir na hora que você mandar, não vai comer o que você quer, não vai arrumar o quarto, não vai largar o celular, não vai estudar, não vai. Por que não vai? Porque ela não acredita mais em você. Só por isso. Ela não acredita mais em você. Por que ela não acredita mais em você? Quantas vezes você diz assim, Juninho, larga esse celular. Se eu pegar esse celular, eu vou pegar esse celular da sua mão e eu não vou te devolver mais. Quantas vezes você já falou isso? E não pegou o celular. Ou pior, pegou o celular, mas não aguentou a birra. Por quê? A criança não tem mais nada para fazer o dia inteiro a não ser testar seu limite. Você tem muita coisa para fazer, ela não. Ela pode te irritar, te perturbar, te tirar do seu eixo o dia inteirinho. Ela tem o dia inteirinho para fazer isso. Você não tem. Então você não tem mais tempo a perder com ela, você devolve o celular para ela. Quando você faz isso, você não está devolvendo o celular para ela. Você está devolvendo o poder para ela. Por quê? Porque ela acabou de ganhar. Então ela vai aplicar a mesma tática todos os dias. Quando ela não quer fazer alguma coisa, ela vai gritar, espernear, emburrar. Claro que nós não estamos falando daquelas crianças que precisam de algo mais específico, um profissional, seja ele qual for, psiquiatra, psicólogo. Existem algumas crianças que aí o caso é para profissionais. Não é dessas crianças que nós estamos falando. Nós estamos falando da criança que você tem em casa, que você não entendeu, que ela não te obedece porque ela perdeu o respeito por você. Não há nada que você diga que ela vai te obedecer. Por quê? Porque você não cumpre
você não cumpre. Não cumpre. Ou se cumpre, cumpre até dar o seu horário. Deu o seu horário, você vai devolver o que ela quer. Você vai fazer o que ela quer. Quando você faz isso, você jogou fora todo o seu trabalho de educar. Todo o seu trabalho de educar. Você tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar é em voltar o respeito para você. Você tem que ter o poder. Você é o adulto. Você é que sabe o que é melhor para a criança. Ela não sabe. Se deixar, ela vai ficar uma criança insuportável até para ela mesma. Porque ela não sabe o que é legal. É porque ela não sabe se expressar. Não sabe. Entendeu? Imagina uma criança de 2, 3 anos de idade, ela não tem um vocabulário, não tem um entendimento de poder chegar para você e explicar o que ela está sentindo. Então, assim, mais do que o trabalhar de forma lúdica e criativa com a criança, a gente está propondo trabalhar de forma lúdica e criativa com você. Com você. Entendeu? Por exemplo, de tudo isso que a Arlete está falando, o comportamento. Como é que você vai descobrir se a sua criança está se é birra, se ela está com fome, se ela está com sono, se ela não quer tomar banho? Como é que você vai saber? Você vai saber através de joguinhos, sabe? De brincadeiras. Aí você fala assim para mim, Delba, mas eu não tenho tempo para ficar de joguinhos, de brincadeira. O filho é seu. Essa é a minha resposta. O filho é seu. A criança está sobre a sua responsabilidade. A criança não é responsabilidade da escola. A criança não é responsabilidade da avó. A criança é responsabilidade de quem está a criando. Se é a mãe, se é o pai, se é a avó, se é o avô, se é o padrinho, o tio. Se é o tio, se é lá no orfanato, não importa. O responsável é responsável pela educação e a criação daquela criança. Mas a Arlete vai falar alguma coisa e depois eu vou voltar para explicar como que a gente pode fazer isso. Exatamente, porque tem uma coisa aí tenebrosa nesse negócio todo. A sociedade te cobra você quando você está com uma criança insuportável. Imagina o chilique de uma criança no mercado. A sua cara. Você é incapaz. Você não controla. Ela faz o que ela quer. Então, a única coisa que você pode fazer nesse momento é tirar a criança dali. Quieta, muda. Quanto menos você falar, melhor. Porque as pessoas vão parar de olhar para você com aquela cara de... Nossa, hein? Deus me livre. Você não nasceu para ter filho, sabia? Você não sabe educar seu filho, tá? Porque ele é insuportável. Quando a sociedade cobra, porque enquanto está dentro de casa essa briga, esse birreira, essa choradeira, tudo bem, tá entre vocês. Mas e quando isso extrapola e as quatro paredes e as pessoas começam a ver? Aí você nunca mais sai com seu filho, com sua filha. Você não leva a lugar nenhum, porque aí tem medo do show, do chilique, porque você não controla. Por que você não controla? Porque você perdeu o poder sobre ela. Mas, por falar em poder, a gente hoje queria falar com você sobre como você deve se comportar na hora do seu filho dormir. Esse é o nosso mote de hoje. Como é que a gente faz com que uma criança durma no horário certo, né? Primeira coisa que você tem que pensar e tem que ver e analisar. Como é o quarto do seu filho? O quarto do seu filho é um quarto preparado para ele dormir? Ou é um quarto de castigo? Na hora que você fica brava com ele, vai para o seu quarto agora. Primeira coisa que a gente fala, vai já para o seu quarto. Vai. E fica lá, hein? Como é esse quarto? Então, assim, a gente precisa usar de muita psicologia
e muita criatividade, né, para a gente preparar um quarto. Então, qualquer preparação que a gente for fazer, aí você fala assim, não, mas o meu filho já tem 4 anos, eu não vou conseguir mudar. Muda. Um adulto muda, por que uma criança não muda? Aliás, ela está na fase de mudar, A né? criança é muito mais fácil de você lidar do que um adulto. O adulto é muito mais birrento do que uma criança, né? Porque ele, além disso, ele se acha o dono soberano, ele sabe tudo. Ele já é assim, né? A criança não, a criança é moldável. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você quer fazer com que o seu filho durma na hora certa, é chamar o seu filho e falar assim, filho, agora a gente vai fazer uma brincadeira de deixar o seu quarto muito gostoso para a hora de dormir. Ele não vai entender. Ele vai falar, mas você vai levar ele lá para o quarto, você vai analisar o quarto, você vai comprar um lençol, você vai numa loja com ele, pede para ele escolher um lençol, o que ele quiser, do Ben 10, do Homem-Aranha, ou das princesas, as meninas, e deixa escolher. Esse é o lençolzinho. Deixa que ele participe. Esse é o lençolzinho que você escolheu para fazer uma naninha gostosa. Os brinquedos, você dá uma olhada, vê o que tem de excesso, pede para ele ajudar você a escolher o que ele pode tirar do quarto, o que pode deixar o quarto cada vez mais gostoso, sabe? Hora de naná não é hora de ver televisão, não é hora do celular, não é hora do joguinho, é hora de uma história. É hora de uma conversa gostosa, de como é que foi o seu dia. Vocês do quarto sabem, gostosinho. Sabe, da criança ter a oportunidade de contar para você o que ela fez na creche, o que aconteceu. Você para ouvir a criança contar sem interromper? É difícil, né? Claro, ela fala 2000 vezes a mesma coisa. E deixa, ela tem que falar, ela tem que se sentir parte da sua história, entende? Então, quando dizem assim, a criança não tem diálogo, não tem porque você, só o adulto quer falar. Então, prepare um quarto, sabe? Coloca um abajurzinho com uma luzinha clara, uma azulzinha ou verde, uma luz gostosa, um abajurzinho bonitinho, que essa criança também pode escolher. E aí você pega e fala assim, olha, a gente já comprou aqui, a gente já arrumou, olha só, a gente vai ficar aqui hoje, a mamãe vai contar uma história, escolhe lá, pega alguns livrinhos, fala dentro desses livrinhos, qual é o livrinho que você quer escolher para a mamãe contar uma história. Deixa a criança escolher. Ela pode ter 1 aninho de idade, ela sabe bater a mãozinha, ela sabe bater o dedinho, ela sabe escolher. E aí você vai mostrando o colorido da história. Você vai contando, perguntando se ela está entendendo, se ela não está entendendo. Quando terminar a história, você diz para ela, bom, agora a mamãe vai dar um beijo em você e vai dormir. E vai deixar você dormir. Você vai dar um beijo na criança, vai falar para ela que vai deixar o abajur aceso, vai apagar a luz, da porta você vai dizer o seu boa noite e vai sair. Você não vai ligar nada. E se ela chorar? Se ela chorar? É. Se ela chorar, você abre a porta, volta lá onde ela está, faz um carinho na cabeça dela e não fale nada. Importante. Não fale não nada. Fale nada. Só faça o carinho. Porque se você falar, ela vai achar... Argumentar. E se ela chorar de novo e você falar outra coisa, ela vai achar uma outra forma de te chamar a atenção. Ela vai estar sempre te chamando. Então você sai. Ela vai chorar, você pode voltar lá 2, 3, 4 vezes.
você vai fazer um carinho, não vai falar nada e você vai sair. E deixa ela chorar. E não volte depois disso. E aí você não volta mais. Cumpra. Vai- Eu vou deixar você, a mamãe vai deixar você aqui. Você vai ficar dormindo e cumpra. Isso vai doer? Vai. Vai deixar você arrasada, se sentindo a pior pessoa do planeta? Vai. Vai. Mas ela vai cansar de chorar. E ela vai dormir. E no dia seguinte, quando ela acordar, você vai elogiar ela mais tanto, que você vai abraçar, você vai beijar, você vai falar que você está muito feliz porque ela dormiu e porque você também conseguiu dormir e por conta disso ela vai ganhar, vamos dizer, um suco de laranja por conta disso. Sempre elogie qualquer coisa, qualquer atividade que o seu filho faça que ele não fazia, sabe? Aí, no dia seguinte, a mesma coisa. Vai lá para o quarto, olha o quarto com ela, veja se ela quer mudar alguma coisa, pergunta se ela gostou daquela luz, pergunta se ela gostou da história que foi contada. Pergunta o que ela acha, como foi a noite dela, se ela sonhou, se ela chorou muito, converse com ela. Agora, Delba, deixa eu te falar uma coisa Só um importante. minutinho. E nessa noite você faz a mesma coisa. Se ela chorar, você faz a mesma coisa. Vai lá, faz o carinho na cabecinha dela, volta e faz. Você pode ter certeza que no máximo em 4 dias, você vai falar assim, bom, está na hora de dormir. Só que essa hora de dormir tem que ser um horário que você estipula. Então, se você acha que a criança tem que dormir 9 horas da noite, você vai mostrar no relógio da sala ou da cozinha aonde marca aquele número do 9. Você vai pegar na mãozinha dela e vai mostrar. Ó, está no número 9. Vai chegar uma hora que você vai perguntar, é hora do quê? Ela vai falar, de dormir. É hora de naninha. E ela vai pegar na sua mão e vai. E a gente tem exemplo disso, né, Lete? Sim, muitos Mas exemplos. o que você ia falar? Eu ia dizer o seguinte, a criança, quando a Delba comenta que a criança pode escolher o lençol do Ben 10, que ela pode escolher o abajur, que ela pode escolher as historinhas, sim. A criança pode escolher tudo? Não. Não. A criança não pode escolher tudo, porque ela não sabe. Ela é uma criança. Você está educando da forma que você acha que deve. Então, não é ela que escolhe a roupa, não é ela que escolhe a comida. Não, não é isso. Existem algumas coisas que são assim porque são assim, inegociáveis. Tá? Mas você pode dar opções para ela. Sim. Então, por exemplo, você chega lá, você vai ver preço, você vai ver tudo isso, né? Que esteja no seu poder aquisitivo, né? E aí você vai colocar 3 opções. Daquelas 3 opções, ela vai escolher uma, sabe? É a mesma coisa do livrinho. Das 3 opções do livrinho, ela vai escolher uma. Então, quando você dá 3 opções, 2 opções que ela vai escolher em cima daquilo que você já escolheu, né? Que já está escolhido pelo responsável, ela vai se sentir importante. Queria falar também um pouquinho, Delba, que você falou sobre o suco de laranja. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é ela ganhar um suco de laranja? Vamos falar, é importante, a moedinha de troca. Ah, mas assim eu vou estar comprando meu filho. Nós vivemos trabalhando de segunda a sábado, só porque precisamos de dinheiro para sobreviver. Existem pessoas que detestam o seu trabalho.
mas são obrigadas a fazer, porque a moedinha de troca está aqui no fim do mês, ela vai receber o seu dinheiro e ela vai poder pagar as suas contas e viver. Mas eu vou ficar assim, vivendo assim? Escrava do meu trabalho? Eu trabalho, ganho dinheiro, eu não me divirto? Sim, você se diverte. Ó o docinho, você se diverte. Você tem uma folga por semana. Oh, parabéns! Sextou, eu vou tomar minha cervejinha. Então eu passo a semana inteirinha só porque eu combinei com os meus amigos aquela baladinha lá, ou que nós vamos comer pizza na casa de fulano, ou que a gente vai se encontrar na casa de ciclano, não importa, mas você vai ser feliz por aqueles momentos. Criança é igualzinha. Você pode manipular a criança nesse sentido bom da palavra manipular, a semana inteira para ela ganhar moedinha de troca no final. Então ela vai te obedecer porque você está propondo para ela algo que muito vai interessá-la. Então você não precisa gritar, você não precisa espernear, você não precisa... Não é não porque não e não explica nada. Se você tiver uma moedinha de troca, ó, se você fizer tal coisa, for boazinha, dormir na hora certa, comer na hora certa, domingo a gente vai no circo, no parque, na lanchonete, na sorveteria, na praia, jogar bola, jogar ping-pong, brincar de boneca junto com ela, brincar de carrinho. Então, veja, essa moeda de troca é importante. É com ela que você vai pegar o seu poder de volta e ela vai te obedecer. Ela não vai escandalizar no mercado, se você souber levá-la ao mercado. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Eu queria dizer para vocês que de uma forma lúdica e criativa, a gente pode ajudar você a se ajudar. E a gente pode ajudar você a educar o seu filho e a criança que está aí dentro de você. Nós somos artistas e para nós a forma lúdica, a forma criativa é a melhor forma que a gente encontrou de se educar. Porque é pelo prazer e não porque pela é pelo dor. prazer, é pela dor. Então, essa fórmula que a gente passou para vocês, de como levar a sua criança a dormir na hora certa, vocês podem perceber que foi uma brincadeira. A gente fez um jogo de você mesmo conseguir olhar o quarto do seu filho de uma outra forma, ver o que está exagerado ali, ver o que dá para tirar, ver o que dá para negociar, ver que forma aconchegante você pode deixar aquele lugar, sabe? Porque a hora de dormir, gente, é a hora mágica. É a hora que do dia inteiro o nosso maior presente é a hora de dormir. É a hora que a gente pode colocar a nossa cabeça no travesseiro e a gente pode observar como foi o nosso dia. Você já parou para pensar? Você pensa antes de falar ou você fala qualquer coisa que venha na sua cabeça? Sabe? É o momento da gente reciclar, sabe? Tomar cuidado com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente fala e com tudo que a gente sente. Porque a gente vai estar atingindo não só a nós mesmos, mas a gente vai estar atingindo a todo o entorno que está em nossa volta. Então, para a gente não se arrepender de coisas, a gente precisa pensar antes de falar. Então, o momento do nanar, e o nanar que a gente fala é uma forma tão carinhosa, né? A gente brinca assim com as crianças. A reposição do sono para a criança sabe? é mais importante até do que para o adulto, porque ela está em fase de crescer. Mas para o adulto também, porque se o adulto não repõe, ele acorda irritadíssimo. E aí ele passa para a criança, sabe? né, irritação. Ele passa para a criança. Então, olhe o seu local de dormir
como um local sagrado. É hora de dormir, é hora de deitar a cabeça no travesseiro, sabe? Fazer uma oração na crença que você tiver, ou se você não tiver crença nenhuma, agradece seu dia, sabe? Agradece as coisas que você passou, sabe? Quando você acordar de manhã, pense você que você está indo para uma grande aventura, porque você não sabe o que vai acontecer durante o dia. Então, a cada momentinho que a gente trabalhar o nosso interior, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor o nosso exterior. Então, a transformação de tudo que a gente está falando é uma transformação de família. Sabe? A família é só você e seu filho? Ok. A família tem mais gente? Ok. Não importa. Mas a hora de dormir, aquela hora que você vai estipular, é uma hora sagrada. E você não pode voltar atrás. Você pode até escolher um dia da semana para aquela regra extrapolar. Ou seja, um sábado, um domingo. E explicar para a criança o porquê que nesta noite a gente pode dormir. E outra coisa que eu queria falar... Não, porque essa noite a gente pode dormir mais tarde. Dormir mais tarde. E outra coisa que é importante falar, a criança geralmente dorme à tarde também. Até uma certa idade, a criança tem o soninho da tarde. É importante que você mantenha o quarto claro. Não feche as cortinas para fazer o escurinho para o seu filho dormir. Deixe claro. Deixe as cortinas abertas. Por quê, Delba? Para a criança saber que aquela naninha é a naninha da tarde, que é uma naninha curta, que é só para descansar um pouquinho depois que almoçou. A naninha da noite é a naninha que é no escurinho, com a luz do abajur, com a historinha. Ou com uma musiquinha, se você gostar de cantar. Mas não com uma TV, não com um celular, porque tudo que a gente vê na última hora, antes do nosso sono, é o que fica gravado na nossa memória. Sabe? Então tenha na sua memória coisas criativas, coisas lúdicas, coisas que te elevem, né, o espírito de uma forma gostosa, sabe? Então, vamos lá. Dica de hoje. Naninha da tarde, tudo claro. Não fecha a cortina. Explica para a criança que depois que come tem que fazer um soninho. Para depois, assim que ela acordar, ela vai brincar. E assim, você falar que assim que ela acordar, ela vai brincar, deixa ela brincar. Cumpra tudo o que sai da sua boca. E à noite, sim. À noite é a hora da naninha gostosa. Aí ela vai dormir, você vai dormir e vocês todos vão aprender que essa é uma hora mágica que transforma tudo na vida da gente. Isso mesmo. Nos próximos vídeos, a gente vai falando sobre outros tópicos. Hoje a gente falou sobre dormir, e a gente vai falando sobre outros tópicos. Birra, não obedece, não estuda, não come, não gosta de nada, tudo é não. A avó estraga. A avó estraga. Então, a gente vai falando sobre como você pode educar, mas com arte. Com amor, com arte, com alegria, histórias, com risada, com gargalhada, com diversão. A vida é muito mais leve quando a gente torna ela leve. Somos nós que tornamos a vida do jeito que a gente quer. É decisão nossa, né? Quando a Delba fala ler para uma criança, você pode ler uma historinha. Olha só, olha o universo da criança como é pequenininho. É muito pequenininho. Quem vai colocando mais coisas, mais personagens no universo da criança é você que está educando. Através de tudo que você faz, de tudo que você fala. Se você pega um livrinho e conta, lê uma história, olha o universo dela,
como se abriu, ela nem sabia que existia isso, aquilo outro, que estão nas histórias. Elas aprendem assim, Com o pelas colorido histórias, do livro. pelas histórias, pelo lúdico. Não adianta 1000 coisas, você pode falar 1000 vezes alguma coisa para a criança, mas se você der um exemplo com uma história específica para aquilo, pronto. Ensina ela que cada vez que vira uma página, é um mundo mágico que se abre do outro lado, sabe? A magia, sabe? Vamos fazer o seguinte? Vamos educar as nossas crianças de uma forma lúdica, criativa, e em cada idade o seu tempo e o que se fazer. Não vamos adiantar o tempo da criança. A infância, ela passa muito depressa. Não acelere e não deixe que ela acelere, porque ela só vai acelerar se ela estiver acelerada. Se você quiser que ela corra, ela corre. E aí não volta mais. E aí não tem mais jeito de voltar. E aí é onde os pais falam, eu tinha tanta saudade quando você era pequenininho. Não é isso? Verdade. E para terminar esse vídeo, nós vamos deixar para você um presente. Nós vamos deixar uma musiquinha que você pode colocar para o seu filhinho, para a sua filhinha. Aprender a cantar junto. E na hora de dormir, já que a gente está falando sobre dormir. E então a gente podia fazer uma coisa? Você podia cantar e a gente podia ver se a Margaridinha ia dormir ou não. Que tal? Combinado. Então tá. Até daqui a pouquinho. Arlete, vamos cantar para a Margaridinha dormir? Vamos. Silêncio, é hora de dormir. Dormindo a gente sonha com aquilo que quiser. Voar como um passarinho, e quando olhar para baixo, tudo vai ficando bem pequenininho. Um carneirinho, 2 passarinhos, 3 aviõezinhos, 4 menininhos. Lá, 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 lá.